Olá pessoal, então vamos para mais um vídeo de análise real 2 e nosso vídeo de hoje vai finalizar o nosso assunto sobre derivadas. Hoje neste vídeo vamos tratar de fórmula de Taylor. O que seria fórmula de Taylor? Vamos considerar uma função f definida no intervalo fechado AB para os reais, tal que existe as suas derivadas de ordem n, certo? E contínuas neste intervalo. Se existe a derivada de ordem n-1 e é contínua no intervalo aberto AB e fixando um ponto C nesse intervalo aberto, então, para cada x pertencente ao intervalo, desde que esse x seja diferente de C, a gente vai ter a seguinte aproximação da função f, que é por um polinômio chamado polinômio de Taylor. A função f pode ser escrita, então, por um polinômio de grau n mais um polinômio de grau n mais 1, onde o polinômio Pn é chamado de polinômio de Taylor e dado pela seguinte expressão: pelo somatório da razão da derivada de ordem k sobre fatorial de k vezes o binômio x menos c elevado a k, com k variando de 0 a n, certo? E a função erro, ou desculpa, continuando aqui, ou a gente pode escrever de forma expandida do polinômio de Taylor, vai ser f de c menos f' de c vezes x menos c sobre fatorial de 1, então isso aqui vai ser 1, mais f duas linhas sobre fatorial de 2, x menos c ao quadrado, e assim sucessivamente até f elevado de ordem n, a derivada de f de ordem n sobre n fatorial vezes o binômio x menos c elevado a n, sendo que todas essas derivadas é no ponto de referência C, certo? E a função erro vai ser o termo de ordem n mais 1, que é semelhante a essa situação aqui, só que vai ser f de n mais 1 sobre n mais 1 fatorial x menos c elevado a n mais 1 para algum que se entre x e c, certo? Bem, a gente tem algumas observações sobre o polinômio de Taylor. Observa que para n igual a 1, a fórmula de Taylor vai ser exatamente o teorema do valor médio. Se a gente fizer n igual a 1, o polinômio de Taylor vai ter dois termos, este e esse. Todos esses outros termos não vão sumir, porque vai ser até a derivada de ordem 1. Então, observa que vai ser semelhante ao aqui, semelhante ao teorema do valor médio, certo? Bem, outro detalhe importante, que é dado no teorema, que existe a derivada até de ordem elevado a n. Então, se existe a derivada de ordem n, obrigatoriamente vai existir as derivadas de ordem inferiores, porque para calcular a derivada de ordem n tem que se calcular as derivadas de ordem inferiores. Mas essas derivadas de ordem inferiores são contínuas, porque toda função derivável é contínua. Bem, a outra observação é: se existe a derivada de ordem n mais 1 no intervalo aberto, vai implicar que existe a derivada de ordem inferior, ou seja, a derivada de ordem n, também nesse intervalo aberto e não no intervalo fechado, certo? O que pode, a existência desta aqui só garante a existência desta aqui neste intervalo aqui e não neste intervalo aqui. Por isso que no teorema se define a função de ordem n, todas e contínuas no intervalo i, ok?
Bem, bora entender como é que funciona a fórmula de Taylor. A fórmula de Taylor, ela considera basicamente apenas o polinômio de Taylor, porque a gente quer que o erro tenda a zero, ou seja, o limite da função e, que é a função erro, quando x tende a c, a gente quer que seja zero. Bom, vamos ver o exemplo. Calcular os seguintes primeiros polinômios de Taylor em torno de c igual a zero da função f de x igual a e elevado a x. A gente vai utilizar uma função simples só para entender como é que funciona a fórmula de Taylor. Claro que o polinômio de Taylor pode ser utilizado para funções mais complexas, que na verdade essa é a finalidade da fórmula de Taylor, aproximar uma função complicada, com derivadas complicadas, por um polinômio onde é relativamente fácil calcular as derivadas de um polinômio, certo? Então, para o polinômio de Taylor de ordem zero, vai ser nada mais nada menos do que a função constante. Para P1 vai ser o teorema do valor médio, né? Como a gente pode observar em C. P2 a gente acrescenta a derivada de segunda ordem com 2 fatorial dividindo x menos c ao quadrado também. Polinômio de grau 3, a gente vai acrescentar mais este termo aqui, certo? Mais este termo aqui, e assim continuando, polinômio de grau 4 e o polinômio de grau 5. Observa que a gente, nestas fórmulas, a gente não utilizou a função erro, porque a questão está pedindo só os polinômios de Taylor, não a fórmula de Taylor por completo, ou seja, exclui-se o erro. Substituindo os devidos valores, fazendo c igual a zero, certo? Então a gente vai ter P0 vai ser 1, P1 vai ser 1 mais x, P2 vai ser 1 mais x quadrado sobre 2, P3 vai ser o polinômio de grau 3, P4 é o polinômio de grau 4, P5 é o polinômio de grau 5. Então, essas são todas as aproximações possíveis para a função e elevado a x, certo? Fazendo as devidas cálculos de derivada e substituição de c. Bem, poderia fazer para outros termos? Sim. Quanto mais termos a gente fizer para aproximar a elevado a x, mais próximos os polinômios vão ser da função. Vamos ver isso graficamente. Vamos considerar então um polinômio de grau 1, o polinômio de grau 0, a gente sabe que é a função constante, vai dar uma reta bem aqui. Então a gente vai começar apenas pelo polinômio de grau 1, que é uma reta inclinada, neste caso, que é a 1 mais x, que a gente acabou de calcular. Observa o seguinte detalhe rápido sobre a função erro. Vou colocar aqui ela para a gente fazer um estudo mais detalhado sobre ela. Bem, a função erro, vamos considerar o seguinte: esse x, o c é fixo, é zero, bem aqui, e o x é qualquer valor dentro desta reta aqui, certo? Então, à medida que a gente se distancia de c, este valor aqui, essa diferença x menos c fica sendo grande, e muito maior ainda porque está elevado a n mais 1, certo? Então, observa que esse erro vai aumentando. Como é que a gente faz para diminuir esse erro entre a aproximação do polinômio de Taylor com a função de referência, que é essa curva vermelha aqui? É calculando as derivadas, calculando esse termo aqui, que é a razão da derivada de ordem n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Por quê? Porque à medida que esse denominador cresce, esta expressão toda tende a zero, certo? Então, a gente vai calculando mais derivadas aqui,
a gente vai cada vez mais se aproximando da função. Então, essas são todas as aproximações possíveis utilizando os 5 primeiros polinômios de Taylor. Considerando que QC é, lá para a função erro, QC é qualquer um desses termos aqui. Certo? Um outro exemplo que a gente pode ver o funcionamento da fórmula de Taylor é calcular os 12 primeiros polinômios de Taylor em torno de x0 igual a π sobre 4 da função cosseno de x. Bem, a gente não vai fazer isso aqui porque é muito maçante calcular os 12 primeiros polinômios de Taylor. A gente vai só fazer a visualização dessas aproximações. Então, o polinômio de grau 1, o polinômio de grau 2, ele é esperado que é uma parábola, o polinômio de grau 3, o polinômio de grau 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, observa, à medida que eu vou aumentando o grau do polinômio, mais próximo fica o polinômio de Taylor da função de referência, que é cosseno de x. Certo? Então, essa é a grande vantagem da fórmula de Taylor. Certo? Qual é a desvantagem? A desvantagem é quanto mais distante do ponto de referência, maior tem que ser o grau do polinômio para se aproximar da função e que a função erro tenda a zero. Certo? Como consequência da fórmula de Taylor, a gente pode estudar também o comportamento da função, assim como a gente fez no teorema do valor médio. Bem, vamos considerar uma função f aberta para os reais que tem até a derivada de ordem n no intervalo aberto a b. Tal que essas derivadas de ordem n sejam contínuas. Se a gente tomar um c dentro desse intervalo e essas derivadas de ordem n-1 é igual a zero e a derivada de ordem n é diferente de zero, vai ocorrer as seguintes situações. Se n for par e a derivada de ordem n for menor que zero, então C é o ponto de máximo local da função. Se n for par e for maior que zero, então C é o ponto de mínimo local da função. Se n for ímpar, então C é o ponto de inflexão. Vamos ver esse teorema com um exemplo. Vamos considerar a função f de x igual a x à quarta. A gente vê que zero é o único ponto crítico de f, certo? Porque x igual a zero, f vai dar zero. Como a derivada de primeira ordem é 4x ao cubo, a de segunda ordem é 12x ao quadrado, a de terceira ordem é 24x, a de quarta ordem é de 24, ou seja, até a derivada de ordem, no caso nosso n vai ser 4, a gente vai ter o quê? Substituindo por esse ponto crítico zero, f' de zero é igual a f de duas linhas, é igual a f três linhas, tudo é igual a zero, exceto pelo a derivada de ordem n, que no nosso caso é 4, que é 24, que é maior que zero. Pelo teorema, então, zero é o ponto de mínimo local. E observa que esse ponto de mínimo local também é o ponto de mínimo global, haja vista que ele vai ser o único ponto crítico de f. Assim, a gente encerra os nossos vídeos sobre derivada. Bons estudos!